Tema da mensagem: invasores. Nessa drachá, nessa mensagem, nós abordaremos as promessas de Hashem através das Escrituras Sagradas, prevista para o nosso futuro. Portanto, preste atenção a esta mensagem tão importante para todos nós. Abram as Escrituras Sagradas, vamos ler. Divrei Hayamim, Aleph, 1 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. Divrei Hayamim, Aleph, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 9 a 14. Preparei um lugar para o meu povo, Israel. Eu os plantarei ali, de maneira que poderão viver em um lugar sem que sejam novamente perturbados. Os ímpios não mais os devastarão como fizeram no começo e como fizeram no tempo em que ordenei que os juízes governassem meu povo Israel. Em vez disso, subjugarei todos os seus inimigos. Além disso, afirmo que Adonai fará de você uma casa. Hashem fala aqui com Meler Davi. Quando seus dias chegarem ao fim e você partir para estar com seus antepassados, estabelecerei um dos seus descendentes para suceder você, um dos seus filhos, Yeshua, e estabelecerei o seu governo. Ele me construirá uma casa, e eu estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei um pai para ele, e ele será um filho para mim. Não retirarei dele a minha misericórdia, como retirei daquele que foi seu predecessor. Em vez disso, o manterei em minha casa, em meu reino para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Irmãos, estas promessas são referentes ao Mashiach Yeshua, um reino estabelecido para sempre, e não sobre a vida de Salomão, filho de Davi, que reinou por um período de tempo nessa terra. Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33. Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33. Veja, você engravidará e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Yeshua, e ele será grande e será chamado filho de Ra-Elion, Adonai. Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacob. Seu reino não terá fim. Infelizmente, muitas pessoas têm rejeitado o Mashiach da casa de Israel, e o principal motivo que eles alegam é que Yeshua não teria cumprido todas as promessas. Entre elas, a profecia de edificação de um templo. Embora Yeshua disse que se aquele templo fosse destruído, em 3 dias ele seria reedificado. Mas eles não entenderam que Yeshua estava falando naquela ocasião sobre a vida dele, Yeshua, que depois de 3 dias e 3 noites que havia sido tocado pela morte, teve o seu corpo físico, o seu templo, reedificado. Desde então, Yeshua tem trabalhado duro, construindo casas para Hashem, limpando e edificando vidas, entre elas as nossas. Esse corpo já é uma habitação
das nossas almas enquanto moramos nessa terra, mas é também um lugar onde Hashem deseja fazer a habitação dele. Eu sou uma destas casas provisórias nessa terra, uma habitação para Hashem, e desejo de todo o meu coração que cada um de vocês entendam esta mensagem e decidam se tornar também uma casa para a habitação de Hashem. Com relação à construção do templo, Yeshua tem cumprido essa profecia todos os dias e continuará edificando casas para Hashem. Kefa, Aleph, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês mesmo, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual para serem Koanim, separados para Deus, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais a Ele, por intermédio de Yeshua, o Messias. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou vocês não sabem que o seu corpo é um templo da Ruach HaKodesh, que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos. Bendito seja o nome sagrado de Hashem, porque não pertencemos a nós mesmos, mas nós temos um Senhor, um Mestre, um dono que comprou a nossa liberdade com o seu sacrifício no madeiro, com um preço de sangue. Entretanto, irmãos, precisamos estar cautelosos com palavras que têm sido propagadas nessa terra sobre Hashem, sobre Yeshua não ter cumprido a profecia de edificar um templo para Hashem, porque nós somos o cumprimento dessa profecia. Precisamos ficar em alerta, porque existe uma rua estranha operando sobre essa terra, que tem trazido dúvidas ao coração de muitas pessoas com relação às coisas sagradas de Hashem. Principalmente dúvidas sobre Yeshua ser o Messias da casa de Israel. E ele é, de fato. E estas dúvidas têm como objetivo nos apartar do caminho de Hashem e deixar a nossa morada, a nossa casa provisória, o nosso corpo, sem a presença da Ruach HaKodesh. Deixar, assim, vazia uma casa que foi limpa, ornamentada pela palavra de Hashem. Irmãos, o nosso corpo físico é uma casa de habitação. Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Então diz a si mesmo: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem, então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, e eles entram passando a viver ali, de forma que, no final,
a pessoa se encontra pior que antes. Isto é o que acontecerá com esta geração perversa. Tendo a nossa vida limpa e edificada pela palavra, se a nossa vida se tornar vazia da presença de Hashem através de Yeshua, nós nos tornaremos um alvo para a habitação de Shedim, de demônios, e o nosso estado será pior do que estávamos antes mesmo de conhecer o Mashiach Yeshua. Eu conheci algumas pessoas que foram casa de Shedim, conheceram o Senhor, foram limpos através da palavra de Hashem. Mas essas pessoas temiam, de alguma forma, que aqueles demônios voltassem para possuí-las, de alguma forma. Por quê? Só quem viveu este terror sabe o sofrimento intenso a que foi submetido. Nós somos uma casa de habitação, irmãos, e não podemos ficar vazios. Mas quem estará habitando em nós? Eu escolhi para o Hashem através da Ruach HaKodesh. Irmãos, para vocês meditarem. Quantos imóveis limpos e ornamentados, devidamente ocupados, tomamos conhecimento que foram invadidos? Como o nosso corpo é a mesma coisa. Se estiver habitado com a presença do Senhor, não será invadido por espíritos estranhos. O que realmente Yeshua nos alertou com antecipação que ocorreria, e eu acredito, pelo que eu tenho visto, que a nossa geração está passando por isto, por um esvaziamento espiritual. Estamos com casas limpas, pessoas que abandonaram ao Mashiach Yeshua. Yohanan João, capítulo 15, versículo 3 e 4. Yohanan João, capítulo 15, versículo 3 e 4. Eu vou ler na versão JB. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Assim como o ramo não é capaz de produzir o fruto por si mesmo, a menos que permaneça na videira, assim também vocês não podem produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Palavras do Mashiach Yeshua. Irmãos, nós estamos presenciando algo maligno em curso, para que muitas pessoas se apartem de Yeshua, negando o Mashiach da casa de Israel. E quando eles não fazem isso abertamente, fazem isso em seus corações, com seus pensamentos, com as suas atitudes, com seus questionamentos sobre Hashem. Amados irmãos, com temor e tremor eu pergunto a cada um de vocês: o que ocorrerá com estas vidas, com estas casas que já foram limpas e ornamentadas pela palavra de Hashem?
mas que por meio de pensamentos, sugestões, entre outras questões, que nem podemos tratar aqui com vocês, estão tendo as suas mentes alteradas e colocando em dúvidas as suas certezas absolutas, negando inclusive experiências sobrenaturais que elas viveram, provenientes de Hashem através de Yeshua por muitos anos. Com temor e tremor eu trago essa palavra sobre o que estamos por viver nessa terra. O pior tempo que a raça humana já experimentou. Porque muitas pessoas, muitas casas vazias não permanecerão desta forma, vazias por muito tempo. Haverão inúmeras invasões de demônios. E esta situação foi profetizada pelo Mashiach Yeshua. Mas também está profetizado que neste tempo o povo de Hashem se tornará forte e ativo, conforme Daniel, capítulo 11, versículo 32. É sobre este povo que eu convido você a fazer parte. E então seja forte, resista ao mal, aos ataques em sua mente. Resista com diligência em ser um templo para a habitação da Ruach HaKodesh. Eu nunca imaginei ver o que nós estamos presenciando nesta nossa geração, com uma imensa inversão de valores. E isto está crescente. Que Hashem nos livre e nos proteja do maligno. Que a nossa confiança em Hashem se torne inabalável. E assim não temeremos nenhum mal. Em nome de Yeshua. Eu convido a cada um de vocês a participar desse seu Dat Mashiach hoje, com a consciência de que você é uma casa, uma habitação, e que você tenha o desejo de ser uma habitação da Ruach HaKodesh. Kefa Bet, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sim, temos confirmado a palavra profética. Vocês farão bem se lhe derem atenção, como a uma luz que brilha em um lugar escuro e sombrio, até que o dia raie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Certamente Yeshua voltará e não tardará. Vamos perseverar por um pouco mais, em amor, em unidade, e lutemos com sabedoria e entendimento a guerra espiritual contra sofismas, potestades e dominadores desse mundo, em trevas que desejam nos arrebatar das mãos do nosso Senhor e Salvador, Yeshua. Sejamos fortes e confiemos em Hashem, porque Yeshua não tardará a voltar. Nós temos visto grandes milagres de Hashem em vidas que estavam sem nenhuma esperança. Então, faça como estes. Luta. Peça ajuda. Procure orientações. Procure por aconselhamentos com pessoas que temem o nome sagrado de Hashem.
Procure por pessoas que vão orar com você e orar por você. Lutem para que a Ruach HaKodesh permaneça habitando na sua vida, custe o que custar. Que Hashem nos fortaleça em todas as situações, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Filipenses capítulo 4, versículo 8 a 9. Por fim, irmãos, concentrem o pensamento no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável ou admirável, em alguma virtude ou em algo digno de louvor. Continue praticando o que aprenderam e receberam de mim, ou o que ouviram e me viram fazer. Então Deus, que concede Shalom, estará com vocês. Que Hashem abençoe todos vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça. Santo, 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 nos ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor já nos instruiu através das Tuas Escrituras, que tenhamos entendimento que nós somos uma habitação de alguém, Pai. Nos ajude a tomarmos decisão pelo Senhor, ter a nossa vida limpa pela Tua Palavra. Nos ajude a tomarmos uma posição para trazer a Tua presença através da Ruach HaKodesh para habitar no nosso coração. Nos ajude, Pai, a compreendermos a importância de mantermos a Tua presença na nossa vida. Do contrário, Pai, do contrário, nossa vida será habitada por espíritos estranhos, situação que o Senhor não tem para nós passarmos nessa terra. Nos ajude a tomarmos uma decisão na Tua direção. Nos ajude a mantermos firmes com a nossa confiança, sem questionar o Senhor, porque nada do mal que existe nessa terra procede de Ti. E só o bem o Senhor tem separado para as nossas vidas. Nos ajude a compreender quem o Senhor é, conhecer o Teu caráter, para que não sejamos confundidos por palavras proferidas por pessoas que não Te conhecem, falando mal sobre a Tua reputação. Nos ajude. Fica conosco, tenha liberdade de corrigir nossa vida no que se faz necessário e que cresçamos em graça a cada dia diante do Senhor. Sejamos nós um farol que ilumine cada vez mais longe, apontando o caminho para as pessoas que ainda estão perdidas nesse mundo em trevas. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja.